Esse cara é realmente talentoso. Ele conseguiu criar um pequeno ar-condicionado usando apenas alguns tubos de cobre. E o efeito de resfriamento é impressionante. A temperatura pode cair para dezenas de graus negativos em questão de segundos. O melhor de tudo é que a construção é surpreendentemente simples e acessível. Primeiro, ele pegou um filtro secador de cobre retirado de um freezer antigo e o lixou até que ficasse bem liso e uniforme. Depois, separou alguns tubos de cobre com um diâmetro de 0,3 milímetros e utilizou uma furadeira para prender uma das extremidades do tubo na ponta da ferramenta. Ao ligar a furadeira, o tubo de cobre começou a se enrolar em formato de espiral, criando o que seria o evaporador do ar-condicionado. Assim que o formato ficou correto, ele cortou as partes excedentes e ajustou cuidadosamente o espaçamento entre os tubos para que ficassem uniformes. Na etapa seguinte, ele pegou uma seção menor de tubo de cobre para fabricar o capilar, um componente essencial que regula o fluxo do fluido refrigerante dentro do sistema. Quando terminou, ele inseriu o capilar dentro do filtro secador e fechou a ponta com solda, utilizando um ferro de solda e uma seringa com agente de soldagem. Além disso, ele alargou levemente a ponta do evaporador para facilitar a conexão com o capilar e soldou as duas peças juntas, garantindo que o evaporador e o condensador estivessem interligados com segurança. Depois disso, ele passou a trabalhar no condensador. Para isso, ele fez um pequeno furo no meio do tubo do condensador e soldou um tubo adicional que seria usado para conectar ao compressor. Nesse ponto, tanto o condensador quanto o evaporador estavam prontos para a próxima etapa. A base do sistema foi feita com a carcaça de uma velha calculadora, que ele desmontou e adaptou para o projeto. Ele fixou um pequeno ventilador na carcaça com cola quente e, para o compressor, escolheu uma mini bomba d'água que também foi fixada na base. Para completar, ele utilizou um pequeno tampão de cobre para selar uma das extremidades do filtro secador, transformando-o oficialmente no condensador. Depois disso, ele conectou os fios da bomba d'água a um plug de energia, facilitando a conexão futura com uma bateria. Ele também preparou duas mangueiras, que foram conectadas à entrada e à saída da bomba, e depois interligadas ao evaporador e ao condensador. Todo o conjunto foi fixado no ventilador, completando a estrutura do aparelho. Finalmente, chegou a etapa mais importante, o fluido refrigerante. Ele utilizou o gás de isqueiro como fluido. Primeiro, retirou o ar do sistema com uma seringa, criando vácuo. Em seguida, injetou o gás nos tubos. Com isso, o pequeno ar-condicionado estava pronto para ser testado. Ao ligar o sistema, foi possível ver que a bomba d'água começou a funcionar perfeitamente e os tubos de cobre começaram a congelar quase instantaneamente. Em poucos minutos, uma camada de gelo cobriu toda a superfície dos tubos, comprovando que o resfriamento era extremamente eficiente e muito rápido. É impossível não admirar a habilidade e a criatividade desse cara. Ele conseguiu fazer algo prático, funcional e com materiais simples. Se fosse para dar uma nota de 0 a 10 para essa invenção, qual seria a sua?